Olá pessoal, tudo bem? A gente vai resolver aqui umas questões do Sturt, do critério de comparação, que eu acho que é um dos critérios que mais dá trabalho de se pensar, porque você tem que imaginar sequências ou séries, melhor falando, que se tornam maiores e menores em algum momento com as séries que a gente tem para servir de comparação, tá? Então aqui eu vou começar com o exemplo 3, vou fazendo 4, 5, de forma um pouquinho mais rápida, só para ver se a gente consegue desenrolar outros exemplos que são parecidos com esses. Então vamos começar aqui, vou desativar a tela para que a gente possa escrever com mais precisão. Essa primeira série tem isso aqui e a dica é comparar com uma série que é bem parecida, que dá para ver, né, se ela é maior ou menor. Por exemplo, se a gente comparar com essa série aqui, mesma ideia, começando no e até o infinito de n sobre 2n ao cubo. Veja que essa, em comparação com essa, dá para dizer qual é maior e qual é menor só olhando, tá? Então, nessa lógica, o que é que a gente tem? A gente tem que o denominador aqui, ele se torna maior do que esse, logo, essa daqui é maior do que esta ou menor. Pensa na lógica, tá? Denominador maior, a fração se torna menor, correto? Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa comparação. Só que essa azul é uma série fácil de dizer se ela diverge ou não. Essa azul, se a gente fosse simplificar, cairia, vou só simplificar esse caso, cairia no caso de ser isso. Ou, melhor falando, a gente pode também associar ao meio de 1 sobre n quadrado. Veja que esse 2 pouco interfere na nossa ideia de comparação, tá bom? O que a gente tem aqui é uma série que a gente chama de P-série, né? Com esse P maior do que 1. E isso, pela nossa teoria que a gente sabe de P-séries, a gente sabe que essa série ela converge. Se ela converge e ela é maior do que a original, é aquele caso de ser uma aqui que vai convergindo e a outra, vamos dizer que a original está aqui. A original ela vai ser apertada, podemos dizer assim, entre o zero e essa série que é maior do que ela. Logo, ela também vai convergir por conta desses gráficos que eu fiz aqui, tá? Pode ser, pode não ser, na verdade, no zero, mas ela converge de toda forma. O valor de convergência não é o interesse aqui é a natureza. Então, se essa P-série converge, isso quer dizer que a nossa original também vai convergir. Então, vou colocar aqui que essa converge. Nessa mesma pegada, vamos fazer esse outro exemplo. E esse outro exemplo a gente compara agora com a série. Eu vou colocar só a função associada, tá? Vou colocar como se fosse essa função aqui, ó, bem parecida e fácil de comparação com a original. Então a gente tem aqui o denominador menor do que essa, porque eu estou subtraindo 1. E se o denominador é menor, isso quer dizer que a fração em si ela se torna maior, tá? A fração da série original. Então o que é que a gente ganha com isso? Analisando essa daqui, ó, só a sequência associada a ela. A gente poderia simplificar e aí a gente cai na equivalência dessa sequência. Essa sequência a gente sabe que é a sequência harmônica. Sequência, no caso, associada à série, tá? Então é a série harmônica. E aí, essa série harmônica, por teoria que a gente já viu, ela diverge. Pode ser entendido também como uma P-série com P igual a 1. Então, se ela é uma série harmônica diverge e ela é menor do que essa outra, tá? Aqui, a gente tem que a maior também vai divergir pela lógica, uma representação gráfica aqui, por exemplo. Então, ela é, vamos colocar a preta, maior, e a azul, ela é menor e vai divergir. Se ela vai divergir, ela leva a preta junto, porque sempre vai ser menor do que ela. Logo, a nossa série original, ela diverge, por esse caso. Essa outra, que é a quinta, a gente tem uma comparação a ser feita
com algo bem parecido, mais uma vez, que é isso aqui. Essa comparação feita de acordo com essa sucessão associada e essa, a gente tem que, por essa ser maior, porque o numerador no caso, né? Ela está sendo maior do que n mais 1, estou somando um carinha. Então a gente tem o mesmo caso da anterior. A série original é maior do que a nossa de comparação. E a nossa de comparação ela pode ser reescrita como sendo 1 sobre raiz de n, que por sua vez também pode ser escrita como sendo n elevado ao meio. E aí a gente tem um caso de p-série, podemos chamar assim, tal que essa p-série tem o p menor do que 1. Então, se o p é menor do que 1, a gente sabe que ela diverge, tá? Menor ou igual a 1 diverge, maior que 1 converge. E aí o mesmo caso, se essa menor ela diverge, ela vai empurrar essa original também para divergência. Então a nossa série original ela diverge por esse caso. Veja a comparação que eu estou fazendo, porque ela se torna simples ao notarmos o que a série original tem, certo? Essa sexta, estou fazendo um pouquinho mais rápido, só para a gente bater a meta de exercícios. A gente compara ela com essa daqui, ó, que é fácil de comparação. Fácil de comparação e fácil de simplificação. E aí quem é menor e quem é maior? Vamos lá. Se o numerador ela é menor do que o outro e o denominador é idêntico, a gente poderia dizer que a auxiliar é maior do que esta. E a auxiliar sendo maior do que esta, a gente tem como uma simplificação dela, sendo o caso disso aqui, ó. Tá? N vezes raiz de n. N vezes raiz de n também pode ser simplificada como sendo, repete a base, somos expoentes, vai cair nisso. Lembra? O expoente de uma raiz quadrada é 1/2. A gente tem isso aqui, tá? Repete a base, somos expoentes, caímos nessa estrutura. Nessa estrutura, a gente tem o caso de p-série, onde o p é maior do que 1. E aí a gente tem um caso de convergência. E aí a lógica, né, que temos de comparação. Se a maior ela converge, a menor também vai convergir. Então a gente tem neste caso uma série convergente, pelo critério de comparação que a gente fez. Ok? Então, esses primeiros casos, vou parar esse vídeo por enquanto. E aí no próximo a gente resolve mais 4 questõezinhas dessa ou até mais, se der tempo. Até mais.